sejam bem-vindos ao canal, aqui é a Sandra Brum e na nossa videoaula de hoje eu vou te mostrar como fazer esse lindo tapete feito com o Euro Roma Fantasia. É uma peça muito fácil, muito prática e muito bonita também. Esse é um tapete super econômico porque você gasta apenas um cone para fazer essa peça e ele fica com 90 centímetros de comprimento por 52 centímetros de largura. É uma peça muito rápida, muito prática e muito fácil também de ser feita, além de muito econômica. Você pode usá-lo em diversos ambientes que fica muito bacana. Olha só que legal que fica todos esses pontos e você tem esse efeito aqui, olha só que legal. Para iniciarmos a nossa peça, nós vamos precisar aqui de um cordão com 49 correntes. Então, aqui eu já fiz as minhas 49 correntes para adiantar. E aí, nós vamos voltar na nossa quarta corrente. A que está na agulha não conta. 1, 2, 3, na quarta correntinha. Laço o meu fio, faço um ponto alto nessa quarta corrente. Laço o meu fio, faço um ponto alto na próxima corrente. Então, aqui ficou o meu bloquinho de 3 pontos altos. Faço uma corrente, pulo uma corrente e vou trabalhar mais 3 pontos altos, sendo um para cada corrente. 2 e 3. Ficando assim, outro bloquinho de 3 pontos altos. Faço uma corrente, laço meu fio, pulo uma corrente de base e trabalho aqui mais 3 pontos altos, sendo um ponto alto para cada correntinha. Ficando assim, olha só. Então, nós vamos trabalhando bloquinhos assim de 3 pontos altos até chegar ao final da carreira. Cheguei aqui ao final da minha carreira e você vai notar que ao fazer as 49 correntes, você vai sobrar aqui no final 4 pontos altos, 4 correntes. Então, pulamos uma corrente de base e a gente trabalha aqui mais 3 pontos altos, sendo um para cada correntinha. E ao final dessas 49 correntes, dá super certo aqui a nossa peça, ok? Vou soltar aqui um pouquinho mais de fio. Então, aqui, para fazermos aqui os nossos motivos, a gente tem um total aqui de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nós temos aqui um total de 12 motivos aqui, de bloquinhos de 3 pontos altos. Essa aqui é a nossa carreira de base. Então, a partir dela, a gente vai começar a trabalhar o nosso tapete. Vamos subir aqui, após ter terminado, vamos subir 3 correntes, que equivalem a um ponto alto. E dentro desse espaço aqui, desse ponto que eu tenho aqui, eu vou trabalhar mais 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 pontos altos. Com as 3 correntes que a gente subiu, mais 7 pontos altos, nós temos aqui um total de 8 pontos altos, certo? Uma corrente, laço meu fio e venho para esse espaço que eu tenho aqui de uma correntinha, aquela correntinha que eu pulei. Dentro dela, eu trabalho 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Ficando assim. Uma corrente, laço meu fio, venho dentro desse próximo espaço aqui, pulo esses 3 pontos e trabalho mais 3 pontos altos. 2 e 3. Uma corrente de separação
E vou trabalhar bloquinhos de 3 pontos altos aqui nesses meus motivos até chegar aqui. Quando eu chegar aqui nesse ponto, eu volto para mostrar. Trabalhei aqui todos os meus bloquinhos de 3 pontos altos e cheguei aqui no último bloquinho. Faço uma corrente, laço o meu fio e logo aqui à minha frente eu tenho 3 pontos altos. Então, eu vou trabalhar dentro desse daqui, que é esse primeiro, exatamente como eu fiz aqui nesse lado. Então, aqui eu vou trabalhar 8 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos altos, ok? 2, 4, 6, 8 pontos altos aqui dentro. Uma corrente e agora venho para este outro lado aqui. Trabalho novamente bloquinhos de 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Uma corrente, vou para o meu próximo espaço, trabalho outro bloquinho de 3 pontos altos. Então, desta forma aqui, eu vou trabalhando, igual eu fiz deste outro lado aqui, fazendo bloquinhos de 3 pontos altos, até chegar aqui onde eu comecei a minha carreira. Cheguei aqui ao final da minha carreira, trabalhei exatamente como eu fiz deste outro lado, e nos dois cantos permaneceram aqui os 8 pontos altos. Para fechar a carreira, eu vou lá na minha terceira correntinha da que eu fiz para começar e trabalho um ponto baixíssimo. Agora, eu vou trabalhar aqui aumentando os meus motivos, tá? Então, aqui nesse bloquinho de 8 pontos altos, eu vou começar trabalhando, aumentando os meus motivos. Então, vou fazer da seguinte forma: 3 correntes para subir, laço meu fio e no próximo ponto aqui, pegando nas duas alças, eu vou trabalhar 2 pontos altos. Então, aqui eu tenho um total de 3 pontos, as 3 correntes que eu subi e mais 2 pontos altos que eu fiz no ponto seguinte. Uma corrente, laço meu fio, vou para o próximo ponto sem pular nenhum ponto, trabalho um ponto alto e no próximo ponto eu trabalho 2 pontos altos, 1 e 2. Esses dois são no mesmo lugar, ali no mesmo ponto. Uma corrente, laço o meu fio, no meu próximo ponto eu faço um ponto alto e no outro eu trabalho 2 pontos altos, 1 e 2. Trabalho uma corrente, laço o meu fio, um ponto alto no meu próximo ponto e no outro ponto eu trabalho 2 pontos altos, totalizando 3 ali. Então, nesse bloquinho que a gente tinha de 8 pontos altos da carreira anterior, nós temos aqui 4 bloquinhos com 3 pontos altos. Trabalho uma corrente, vou para o próximo espaço e faço aqui os meus 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Se você notar, ele vai ficar bem juntinho mesmo assim, tá? Uma corrente, laço o meu fio, vou para o meu próximo espaço de uma corrente e trabalho outro bloquinho de 3 pontos altos. Então, a gente vai trabalhando bloquinhos de 3 pontos altos, sempre separados por uma corrente. Toda essa parte do nosso tapete, com exceção das pontas, a gente vai trabalhar bloquinhos de 3 pontos altos, sempre separados por uma corrente. Eu vou trabalhar até chegar aqui nessa outra ponta e eu volto para mostrar como fazer ela também. Trabalhei aqui por toda essa parte até chegar aqui onde eu tenho meu bloquinho de novo de 8 pontos altos. Então, termino o meu último bloquinho aqui, faço uma corrente, como eu já fiz,
E aqui você tem que tomar cuidado que esse ponto aqui, ele sempre vai ficar escondido. Então, tome cuidado para não pular ele. Então, nós temos aqui nosso bloquinho de 8 pontos altos. Eu vou repetir o mesmo processo que eu fiz desse lado aqui da nossa peça. Então, trabalho um ponto alto no primeiro, 2 pontos altos no segundo ponto. Uma corrente de separação, um ponto alto no primeiro ponto e 2 pontos altos no meu segundo ponto. Desta forma, exatamente como eu fiz do outro lado, eu vou trabalhando aqui até obter aqui os meus 4 bloquinhos de 3 pontos altos. Nessa parte aqui é onde nós vamos fazer todos os aumentos. Então, a partir daí, você não vai se preocupar em contar pontos, apenas em fazer os aumentos no lugar correto, ok? Então, fiz aqui os meus 4 bloquinhos. 1, 2, 3, 4 aqui nos meus 8 pontos altos da carreira anterior. E agora eu sigo trabalhando. Tome cuidado para não pular aqui, que senão a gente repuxa nosso trabalho. Então, sempre onde tiver ali uma correntinha, a gente vai trabalhar o nosso bloquinho de 3 pontos altos. Uma corrente, laço o meu fio, vou para o meu próximo espaço e trabalho 3 pontos altos. Então, assim, dessa forma, eu vou trabalhando até chegar ao final da carreira. Quando eu chegar lá no final da carreira, a gente vai fechar e vamos iniciar uma nova carreira. Então, a gente vai trabalhar os nossos aumentos apenas aqui nessas duas laterais aqui da nossa peça, que a gente vai trabalhar os aumentos. Então, vai dar super certo. Eu vou terminar aqui e aí já volto pra gente começar uma nova carreira. Cheguei aqui ao final da carreira. Então, vamos fechar com ponto baixíssimo aqui na nossa terceira correntinha, certo? Se nessa carreira aqui eu tenho bloquinhos de 4 bloquinhos de 3 pontos altos, na carreira seguinte eu vou precisar ter 4 bloquinhos de 4 pontos altos para fazer o aumento para nossa peça dar certinho. Então, fechei com ponto baixíssimo, subi 3 correntes, ponto alto no próximo ponto, e sempre no último ponto do bloquinho eu vou trabalhar 2 pontos altos. Então, aqui eu já tenho o meu bloquinho de 4 pontos. Uma corrente, laço o meu fio, trabalho um ponto alto nesse primeiro ponto, um ponto alto no segundo, um ponto alto no terceiro e mais um ponto alto aqui no terceiro, ou seja, 2 pontos altos aqui, que é para formar nosso bloquinho com 4 pontos. Faço uma corrente e vou para o meu próximo bloquinho. Um ponto alto no próximo, e no último ponto, 2 pontos altos, 1 e 2. Uma corrente, laço o meu fio, vou para o meu terceiro e último bloquinho aqui. Um ponto alto no primeiro, um ponto alto no segundo e 2 pontos altos ali no último. Então, aqui eu já tenho 4 bloquinhos com 4 pontos. Trabalho uma corrente e se eu ir para esse próximo ponto aqui, nosso trabalho vai enrolar. Então, é já aqui nesse ponto aqui, nesse próximo ponto, que eu trabalho bloquinhos de 3 pontos altos. Olha só. Então, aqui eu tenho os meus 4 bloquinhos, que é só aqui que a gente vai trabalhar os aumentos, e nos demais pontos a gente vai fazer bloquinhos de 3 pontos altos. Você vai trabalhando dessa forma, fazendo os seus bloquinhos até chegar ao final. Então, qual que é o segredo dessa nossa peça aqui?
Você vai trabalhar fazendo os seus bloquinhos. Quando você chegar nessa parte aqui, você vai repetir o que você fez aqui, vai dar a volta no seu trabalho e vai fechar. A base inicial do nosso tapete é essa. E aqui, a gente tem a nossa carreira aqui, a gente tem aqui os nossos bloquinhos de 3 pontos altos. Na carreira seguinte, a gente tem 4. Na carreira seguinte, nós vamos ter 5, na outra 6 e assim por diante. A gente só vai aumentar nesses 4 bloquinhos e nos demais a gente segue trabalhando esses bloquinhos aqui de 3 pontos altos. Então, aqui não tem segredo. A cada carreira, você vai aumentar um ponto. Como eu disse anteriormente, ó, nesta carreira aqui tinha 3. Na carreira seguinte vai ter 4. Na carreira seguinte vai ter 5 e assim por diante. E nessa parte aqui, permanece os mesmos bloquinhos de 3 pontos altos. Eu voltei aqui, trabalhei algumas carreiras para poder te mostrar como que era ali a nossa peça. Então, é o seguinte, eu te ensinei a fazer até essa carreira aqui, que era a nossa carreira de 4 pontos altos, certo? Então, observando aqui, a carreira que a gente fez, eram 2 pontos altos separados e no terceiro um aumento, certo? Na carreira seguinte, observe que nós temos 5 pontos altos. Na próxima carreira, 6. Na carreira seguinte, a gente tem 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, você vai trabalhar até obter aqui 14 pontos altos nessa sua parte. Então, aqui eu não fiz porque é exatamente da mesma forma que eu te ensinei lá no início. Não fiz em vídeo porque é exatamente da mesma forma. Você vai trabalhar apenas os 4 aumentos, certo? Aqui dos 4 bloquinhos. E nas demais, são apenas bloquinhos de 3 pontos altos mesmo. Aqui desse outro lado, tá da mesma forma, olha só. Então, aqueles 4 bloquinhos que a gente tinha lá do início, olha só, tá vendo? Ela dá aqui. E aí, você vai trabalhando os seus aumentos, apenas aqui, só relembrando. Se a gente tem 4, onde a gente parou o nosso vídeo lá, na carreira seguinte é 5. Depois, na carreira seguinte é 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Então, até ter 14 pontos aqui nesse bloquinho, em cada um desses 4. E aqui nessa parte, permanece os mesmos bloquinhos de 3 pontos altos. Então, aqui não tem segredo, é só você ir trabalhando ali o aumento bem certinho, que aí dá super certo, tá? Se você quiser, pode pausar o vídeo nesse momento para você fazer todas as suas carreiras e aí depois você volta pra gente dar continuidade. Então, só lembrando aqui, olha só como fica o canto, fica bem bacana. E aqui, as outras partes, as outras laterais, elas ficam iguais assim, ó, apenas bloquinhos de 3 pontos altos mesmo. Para finalizar a carreira, depois que você chegar nos 14 pontos, né, que são aqui 12 pontos e no último aumento, 12 pontos e no último aumento, que totalizam 14. Agora, nós vamos trabalhar aqui o fechamento da carreira para fazermos o bico da nossa peça. Então, vou fechar com ponto baixíssimo aqui nessa minha terceira corrente. Insiro a minha agulha no próximo ponto, faço um ponto baixíssimo. E aqui nesse terceiro, eu insiro a agulha pegando as 2 alças, faço outro baixíssimo. Subo aqui 3 correntes, laço o meu fio e dentro desse mesmo espaço, eu vou trabalhar aqui mais 2 pontos altos, totalizando 3 com essas 3 correntes que eu subi. Uma corrente, vou pular 2 pontos de base, vou lá no terceiro e vou trabalhar 3 pontos altos nesse mesmo espaço. Uma corrente, laço o meu fio, vou pular 2 pontos de base e trabalho aqui
3 pontos altos dentro desse mesmo ponto. Então, aqui nós estamos fazendo bloquinhos de 3 pontos altos para fazer a preparação para o bico. Trabalho uma corrente, pulo 1, 2 pontos de base, vou no terceiro e trabalho 3 pontos altos. Então, neste bloquinho aqui de 14 pontos, nós temos um total de 4 bloquinhos de 3 pontos altos. Agora, eu tenho aqui o espaço da minha corrente, então, 1, 2, aqui dentro, 3 pontos altos. 1, 2 e 3 pontos altos. Uma corrente, laço o meu fio, pulo 1, 2, vou lá no terceiro e trabalho um bloquinho de 3 pontos altos. Uma corrente, pulo 1, 2, vou lá no terceiro e trabalho outro bloquinho. Então, dessa forma aqui, onde a gente tem esses motivos aqui, a gente vai trabalhando dessa forma, fazendo nossos bloquinhos de 3 pontos altos. Por isso, a importância de deixar os 14 pontos ali, porque aí dá bem certinho aqui essa quantidade para a gente fazer o nosso bico. Então, caso você queira fazer maior ali a quantidade de carreiras, aí você vai ter que adaptar ali na hora de fazer essa montagem desse bico, tá? Então, aqui eu tenho mais 4 bloquinhos aqui nesse meu motivo aqui dos aumentos. Uma corrente, vou pular os últimos 2 e vou lá no intervalo deles e trabalhar outro bloquinho de 3 pontos altos. Lembrando que aqui a gente tá trabalhando a lateral do nosso tapete, aqui o canto do nosso tapete, né? Essa parte aqui. E aí, eu vou trabalhar por mais esses 2 motivos, quando eu chegar aqui eu volto pra mostrar, mas é basicamente isso aqui, ó, que a gente vai fazer, tá? Então, pra cada motivo, nós vamos ter 4 bloquinhos, um no intervalo, mais 4 aqui, um no intervalo, 4 aqui, um no intervalo, 4 aqui e um no intervalo. Quando eu chegar aqui, eu volto pra mostrar. Então, cheguei aqui onde eu falei que iria fazer os nossos bloquinhos de 3 pontos altos. Pulando aqui, eu ainda estou no meu último bloquinho, onde eu fiz os 4. Pulando aqui os 2 últimos pontos finais, trabalho 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Olha só. Uma corrente. E vou para o meu próximo espaço e trabalho 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Uma corrente. E venho para o meu próximo espaço e trabalho mais 3 pontos altos. Uma corrente. E assim eu vou trabalhando por toda a volta da minha peça. Aqui eu sempre faço os bloquinhos de 3 pontos altos. Quando eu chegar nesse outro canto aqui, nessa outra parte, eu vou repetir exatamente o que eu fiz aqui até fechar a minha carreira. Então, vou trabalhar aqui toda essa carreira e já volto para mostrar. Trabalhei por toda a volta do meu tapete, fazendo aqui os bloquinhos de 3 pontos altos, separados por uma corrente, e cheguei aqui no final, onde eu havia começado. Então, nós vamos fechar com ponto baixíssimo, ao invés de fechar na terceira corrente, nós vamos fechar em cima do primeiro ponto alto ali. Vamos fazer um ponto baixíssimo no próximo ponto, e aqui nessa alça de corrente, de uma corrente, um baixíssimo também. Trabalho 2 correntes, laço o meu fio e nesse mesmo espaço, trabalho um ponto alto. Faço 4 correntes de separação, laço o meu fio e nesse mesmo espaço eu vou trabalhar a metade de um ponto alto, laço o meu fio no mesmo lugar,
trabalho a metade do ponto alto. Nós vamos trabalhar aqui bloquinhos de 2 pontos altos fechados juntos. Estando aqui os 2 pontos altos incompletos, laço e passo tudo. Faço 1, 2, 3 correntes, venho no próximo espaço e trabalho um ponto baixo. Ele vai ficar dessa forma aqui. Faço 1, 2, 3 correntes, vou para o próximo espaço e trabalho um ponto baixo. 1, 2, 3 correntes, laço o meu fio e agora nesse espaço aqui eu vou repetir esse bloquinho aqui. Então, faço um ponto alto incompleto, o outro ponto alto incompleto, laço e passo tudo. Faço 4 correntes de separação, laço meu fio e trabalho aqui mais 2 pontos altos incompletos para depois fechar tudo de uma vez, ficando assim exatamente como a gente tem aqui. Trabalho 3 correntes, ponto baixo no próximo espaço, 3 correntes novamente, ponto baixo no meu próximo espaço, 3 correntes, e no meu próximo espaço eu repito o meu bloquinho de 2 pontos altos fechados juntos, as 4 correntes de separação e mais 2 pontos altos fechados juntos. Aqui estamos preparando a base para receber a próxima carreira. Então, desta forma aqui, você vai trabalhar até chegar ali ao final da sua carreira. Então, nós estamos preparando aqui essa carreira para receber a próxima. Então, nós vamos trabalhando dessa forma aqui. Tô aqui finalizando a minha carreira, então, como você pode observar aqui, a nossa peça para chegar ao final dela. Então, trabalhei por toda a minha volta aqui da minha peça, fazendo aqui a preparação para o nosso bico. Então, aqui, eu tô quase chegando ao final, eu desmanchei um pouquinho dos pontos, porque não vai casar certinho aqui a nossa peça, os nossos bicos. Então, nós vamos precisar fazer um improviso aqui. Então, nesse momento, eu vou te mostrar como fazer esse improviso. Então, aqui a gente tem o nosso leque, ponto baixo, leque, ponto baixo, leque, ponto baixo, e aí não daria certo a nossa peça, certo? Então, como é que a gente vai fazer? Vamos contar ali de trás pra frente, ó. Ponto baixo e ponto baixo, certo? Nesse próximo aqui, a gente faria um leque, ponto baixo, leque. Então, eu vou trabalhar para que o meu leque dê aqui. Nós vamos fazer esse improviso aqui. Então, aqui, a gente vai trabalhar no ponto baixo em cima do terceiro ponto alto, ao invés daqui. Vamos trabalhar 3 correntes. Vamos fazer o nosso ponto baixo aqui no ponto alto do meio. Vamos trabalhar as 3 correntes e vamos fazer o leque aqui. No caso, os 2 pontos altos fechados juntos, as 4 correntes e mais 2 pontos altos fechados juntos no mesmo lugar. Então, a gente fez aqui esse improviso, que não vai fazer diferença no seu trabalho ali. E aqui a gente tem a continuidade, ponto baixo, leque, ponto baixo e ponto baixo. Então, aqui a gente segue trabalhando até fechar lá a nossa carreira. Normalmente agora, após ter feito esse improviso aqui, você vai perceber lá no final da sua peça que não vai dar diferença nenhuma ali no seu trabalho. Muitas vezes é necessário que a gente faça esse tipo de adaptação para que a peça ali, para que dê certinho os nossos pontos, certo? Então, eu vou aqui continuando, fazendo aqui os meus motivos, certo? As 3 correntes, o ponto baixo
no próximo, e aí vou finalizar a minha carreira, fazendo as 3 correntes. E vou finalizar a carreira com ponto baixíssimo lá na primeira correntinha aqui dessas 4. Olha só, aqui foi o lugar onde a gente fez o nosso improviso, certo? Ali para dar certo a nossa peça. Então, aqui, conforme eu fechei ali, eu já subo aqui 1, 2, 3 correntes. E dentro dessa alça de 4 correntes, eu vou trabalhar aqui alguns pontos altos. Então, contando com essa corrente, ela já equivale a um ponto alto. Então, fiz ali o próximo, são 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Dentro dessa alça de 4 correntes, eu subi as 3 correntes e fiz mais 8 pontos altos, totalizando 9. Faço aqui 1, 2, 3 correntes, vou lá na minha alça do meio e prendo com ponto baixo. Trabalho 1, 2, 3 correntes. E logo à frente aqui, dentro desse meu leque, dessa minha alça de 4 correntes, eu trabalho 9 pontos altos novamente. Então, aqui eu já tenho 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos altos e 9. Então, dentro desse meu leque, eu trabalhei 9 pontos altos também, certo? Trabalho 3 correntes. Logo à minha frente, eu tenho aquelas 3 alças que eu fiz. Primeira, segunda, terceira. Ponto baixo na alça do meio. 3 correntes novamente. Laço o meu fio e vou direto aqui dentro dessa alça de 4 correntes para trabalhar aqui os meus 9 pontos altos. Então, a gente vai trabalhar por toda essa carreira dessa forma. Quando eu estiver chegando aqui no final, eu volto para mostrar, mas aqui onde a gente fez o nosso improviso, permanece igual, certo? Já vai permanecer igual, fazendo os bloquinhos. E vamos trabalhando dessa forma aqui, sempre trabalhando os 9 pontos altos, as 3 correntes, prende com ponto baixo na alça do meio, visto que aqui a gente tem 3, né? 1, 2, 3, a gente prende sempre na do meio, faz as 3 correntes e vai para dentro do outro leque para trabalhar assim. Vou completar toda a minha volta aqui e daqui a pouquinho eu volto para mostrar. Trabalhei aqui por toda a volta da minha peça, fazendo esses bloquinhos de 9 pontos altos, 3 correntes e ponto baixo. E agora, cheguei aqui ao final. Chegando aqui ao final, ali na parte onde a gente tinha o nosso improviso, ele permanece igual, tá vendo? Pouquíssima diferença, não vai dar nem pra perceber. Foi nessa parte aqui onde nós fizemos aquele improviso pra dar certinho todos os blocos. E aí, para finalizar a carreira, faço as 3 correntes, prendo com ali o meu ponto baixo, faço 3 correntes e vou fechar com ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto, certo? Laço meu aqui, vou fazer ponto baixo nesse segundo ponto, aqui na minha peça, certo? Então, fechei com ponto baixíssimo na terceira corrente e já fiz um ponto baixo aqui no meu segundo ponto alto dos 9 que eu tenho. Trabalho 3 correntes, faço um ponto picô no próximo, ponto baixo no próximo ponto, perdão, ponto baixo no próximo ponto e já subo as 3 correntes para formar o meu segundo ponto picô. Ponto baixo no próximo ponto, ponto baixo no próximo ponto e já subo as 3 correntes para formar o meu ponto picô.
ponto baixo no próximo ponto baixo no próximo ponto e subo as 3 correntes para fazer o meu ponto picô. E finalizo aqui o meu bloquinho com um ponto baixo. Então, você vai notar que no primeiro e no último ponto aqui do nosso bloquinho de 9 pontos, não tem ponto picô. Então, nesse bloquinho de 9 pontos, eu permaneço com 4 pontos picôs, certo? Faço aqui uma corrente, trabalho aqui um ponto baixo em cima do ponto baixo, faço uma corrente e já vou lá direto para o meu próximo bloquinho de 9 pontos. Ponto baixo no primeiro, ponto baixo no segundo e já subo as 3 correntes para fazer o meu ponto picô. Ponto baixo sozinho no próximo ponto baixo no próximo ponto e já subo as 3 correntes novamente para fazer o ponto picô. Então, nós vamos trabalhar esse bloquinho aqui com um ponto picô, um ponto baixo com picô e um ponto baixo sem. Um ponto baixo com picô e um ponto baixo sem. Aí, nós vamos trabalhando dessa forma até completar o nosso bloquinho, finalizar a carreira com ponto baixo, o nosso bloquinho com ponto baixo, como no início, ponto baixo no início, ponto baixo no final, ficando novamente aqui os 4 pontos picôs, como eu fiz desse outro lado aqui. Trabalho uma corrente, ponto baixo lá em cima do ponto baixo, uma corrente, e repito nesse bloquinho novamente que eu tava fazendo. Então, desta forma aqui, eu vou trabalhar por toda a minha carreira. Eu voltei aqui, então, trabalhei por toda a minha carreira fazendo aqui os meus bloquinhos de ponto picô. Olha só que linda que vai ficando essa peça, gente, fica maravilhosa. Esse bico dá todo um efeito bem bacana na peça. Então, aqui eu tô chegando ao final, faço ali uma corrente, né? Depois de ter feito aqui o meu último bloquinho. Faço ali o ponto baixo. Então, após ter feito a corrente, faço o meu ponto baixo, uma corrente e vou fechar com ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto que eu fiz. Agora, eu vou cortar aqui o fio, um espaço, vou deixar ele aqui grandinho para que eu possa colocar na agulha de tapeçaria para arrematar depois. Coloco a agulha do lado avesso no mesmo ponto em que eu finalizei e aí eu puxo esse meu fio lá para trás, que é para ficar com o acabamento perfeito ali na nossa peça e não parecer que você terminou ali. Esse fio que está aqui e o do início eu vou esconder eles e já volto para mostrar o resultado final da nossa peça. E assim ficou pronta a nossa peça. Ele tem 52 centímetros de largura por 90 de comprimento. E olha só que efeito bacana que a gente tem ali dos aumentos e também desse nosso ponto. Um cone dá para fazer essa peça e ainda sobra um pouquinho. Então, por isso ele é um tapete super econômico e muito gostoso de ser feito. Além das cores maravilhosas que você pode escolher para fazer o seu. Espero que você tenha gostado dessa videoaula de hoje. Um super beijo e até a próxima!